Fala rapaziada, Felipe aqui do canal 100%. Mais uma travessia aí. Então bora seguir com isso. Dessa vez vai ser lá na Praia da Enseada, no Circuito Mares. Já é a última travessia aí antes do X-Terra, que é o que eu tô mais ansioso, né? Tô saindo agora 4h37 da manhã. Confesso que deveria ter saído mais cedo, ou achei que ia sair mais cedo, ia ser melhor. A previsão de chegada lá vai ser 6h21. Acredito que já vai estar cheio já, então vai ser um pouquinho complicado para poder colocar as coisas. Mas primeiro eu vou pedir para você se inscrever aí no canal, acionar o sininho aí das notificações para eu conseguir colocar mais conteúdo aí para vocês, porque eu tô sendo cobrado. Nunca achei que ia ser cobrado para colocar conteúdo, mas tá rolando uma cobrança aí para colocar mais conteúdo para vocês, gente. Então tô tentando aí, né? Bora lá, vamos mostrar mais uma competição para vocês. Chegando lá, eu mostro a arena do Circuito Mares, como que tá. Sempre é uma coisa muito bonita, muito bem montada, né? Então, bora! Fala galera, então, vamos falar um pouquinho aí desse vídeo aí, um pouco do Circuito Mares, né, a segunda etapa, que é a etapa lá do Guarujá, que eu infelizmente fui só com a família. Eu perdi um conteúdo aí de vídeos, não vou conseguir colocar muitas coisas aqui de como que foi lá. Mas cara, o Circuito Mares é muito bem organizado, a arena que eles fazem lá é muito bonita. Em comparação com a arena lá da praia do Cocanha, lá em Caraguatatuba, a questão de ter mais espaço transformou a arena de Caraguatatuba mais bonita, mais completa do que a arena lá da Praia da Enseada, né? Que a faixa de areia é pequena, o espaço que eles tiveram foi menor, as barracas tiveram que ficar na parte de cima ali onde está calçada e o meio-fio ali, a parte de mato ali do gramado, né? Então, nesse quesito aí, o Circuito Mares, a parte de Caraguatatuba me impressionou um pouco mais. Mas foi bom, foi legal, a organização é excelente, os caras são super simpáticos, são super organizados, eles resolvem qualquer problema que tiver, então foi tudo muito bem. E nesse vídeo eu vou falar de alguns pontos aí para você que vai fazer sua primeira travessia, para você que faz travessia e quer alguma dica, alguma coisa. Então, quais são esses pontos, né? O primeiro deles vamos falar um pouquinho da parte de nutrição, né? O que o meu nutricionista passou para eu poder fazer para essa etapa em si, e já pensando na etapa do X-Terra, né? Então eu tive uma alimentação específica 48 horas antes dessa etapa, né? Então foi uma coisa diferente e vou falar um pouquinho do que eu achei e como eu me senti, tá? Outro ponto é a questão de organização pré-prova. Desculpa, gente. Então tem alguns pontos aí que tem que se atentar, principalmente dessa vez que eu fui sozinho, né? Eu não tive o suporte, não tive o apoio da minha esposa, ela que faz mais essa parte de organização, de cuidar das coisas, então eu me organizei muito bem, mas vou dar algumas poucas dicas aí de como você deixar tudo certinho, tá, gente? Vou falar um pouquinho do briefing também. Teve uma falha no briefing ali, ou eu entendi errado, mas eu vejo como uma falha, né? Então, vou falar um pouquinho dela. E como que foi a prova em si, né? Como que foi o meu resultado, como que foi a prova e qual que é a pretensão aí para os próximos pontos, tá, gente? Bom, gente, falando do primeiro ponto aí, que é a parte nutricional, eu fiz uma dieta específica para essa etapa, né? E vou repetir ela para o X-Terra. É uma etapa de compensação de carboidrato, né? Eu tô com uma colinha aqui na mão, né? Então, ó, o que o Patrick me passou. E o que consiste essa compensação de carboidrato, tá, gente? Eu não gosto de ler, mas eu vou ler para vocês. Como mesmo fala, é um pouco mais pensado em não perder muito carbo, né? Não perder muita força, fazer uma preparação para ter mais força e mais disposição para a travessia em si, tá, gente?
Então, pô, mas o que você comeu nisso aí? Cara, é muito simples. Eu mantive aqueles 3 litros, um pouquinho mais aí, de água com betalanina. Diário, tá, gente? Isso não é, vou tomar de uma vez, não. Não. É diário isso aí, então, tipo, você vai tomando no decorrer do dia. No café da manhã, o Patrick me receitou no dia da... Vou falar do dia da prova, tá? Primeiro eu falo no dia da prova e falo nos dias normais, as 48 horas que antecedem, tá? No dia da prova, às 5 da manhã, eu tive que comer um mamão, ou uma banana, ou qualquer outra fruta aqui que ele especificou, mas eu prefiro a banana, então eu comi uma banana com 6 colheres de aveia em flocos, 2 colheres de mel, com 1 scoop de whey protein, e um dosador de glutamina, 5 gramas de glutamina e 30 gramas de whey protein, tá? Então foi isso que eu bati isso, eu não comi, né? Eu bati isso com um pouquinho de leite e eu gosto de colocar umas pedrinhas de gelo, bati isso e bora! Então esse foi minha alimentação no dia da prova e esse foi o meu café da manhã, mais ou menos às 9h30 da manhã, às 48 horas, dentro das 48 horas antes de eu fazer a prova, tá? Então esse foi o meu café da manhã aí. E a gente passa depois para a hora do almoço, né? Então das 9h30 até os 12h30, que é o meu almoço, eu não como nada. 12h30, almoço normal. Então, por mais que todos sabem que eu sou bariátrico, eu já estou comendo normal, só a quantidade que diminuiu. Então, é normal. Então, assim, salada à vontade, legumes variados, uma colher cheia de sopa de legumes variados, um filé de frango picado, grelhado ou picado, né? Então, aí o que aumentou? Aí o Patrick me deu para um bariátrico, isso é triste, gente, mas o Patrick me deu 6 colheres de arroz, 6 colheres de sopa cheia de arroz, é muita coisa, confesso que eu não consegui comer tudo. Teve uma vez ou outra que eu consegui comer, as outras eu não consegui comer. Uma concha pequena de feijão, até aí beleza, tranquilo. Uma colher de azeite de oliva e farofas de mandioca para eu dar aquele temperinho na farofinha, né? Então ele me liberou a farofa dessa vez e beleza. O grande tchan pra mim, que sou bariátrico, dentro dessa alimentação foi a quantidade de arroz, né? A quantidade no geral, né? Eu falo de arroz porque arroz foram 6 colheres e eu não como isso de jeito nenhum, né? Mas isso foi o que pegou bastante. Eu consegui comer a primeira vez isso, no segundo dia eu já não consegui comer essa quantidade, mas beleza, foi ótimo, sem problema. Seguindo aqui, faz um lanche da tarde às 4 horas da tarde, às 4 horas da tarde, né? Desculpa o trava-língua aí, que nada mais é que 2 fatias de pão integral, né? Uma colher de mel, creatina. Aí eu faço um suco, né, essa parte de mel, creatina. Então, vamos voltar lá. 2 fatias de pão normal, pão francês, tanto faz, mas 2 fatias de pão. 2 colheres de mel, colher de sopa rasa, né, de mel, para dar aquela pinceladinha, né, para não ficar aquele negócio só o pão, né. E eu faço também um sucão natural, né? Eu sempre fiz isso, eu sigo fazendo isso, é uma coisa que agrega ao meu dia, né? Dá pra eu colocar dentro do meu dia. Que é um scoop de whey, suco normalmente eu faço de morango ou de abacaxi. Então um sucão aí. Aí ele pediu pra eu colocar pra ajudar na parte de digestão, pra ajudar na parte de conseguir dar aquela agada lá, né? Ele me receitou também. Apareceu uma mensagem aqui, a gente tive que mudar. Ele receitou também o Fiber Mais, né? Fibras, né? Fibras naquela em pó do Fiber Mais tem, Tamarine tem, a Nestlé também tem, então tem várias marcas que tem aí também, então ele me receitou isso. E junto com o pão, geleia também, né? Fora o mel, geleia também para passar no pão para poder comer uma coisa legalzinha aí. Então esse foi o meu café da tarde. A janta é um repeteco do almoço, então a mesma quantidade, né? Minto, gente, a
A janta mudou também, ele me colocou, ele fez a dieta macarrão, colocou macarrão na minha janta, tipo aquela bomba de carboidrato na janta que só o Patrick entende, que ele colocou ali pra mim exatamente para dar mais energia na hora quando eu estiver lá para poder fazer a travessia, né? Então, legumes variados, peito de frango moído refogado, 2 colheres dele, tá? Macarrão, ele colocou 12 colheres de arroz rasa, por mais que a colher de arroz rasa pra mim foi difícil também, é muita coisa. E um ovo, tá? Então foi um jantar, bem jantarzão mesmo, bem difícil, mas acho que foi tranquilo, gente. E numa ceia, o que eu tô fazendo de ceia agora normalmente é comer um rapidez com queijo e ovo, 2 ovos, 2 fatias de queijo e aquela massinha de rapidez, né? Parece uma massinha de pizza pra você fazer em frigideira, né? Então é isso que eu faço e ó, sucesso nessa parte de nutrição, gente. Foi muito bom. Gente, o segundo ponto é o ponto da organização, né? Que eu fiquei de falar. Então, não a organização da prova em si, tá? É a sua organização com as coisas da prova, tá? Então, é basicamente você ajustar as suas roupas e as suas coisas, né? Por exemplo, dessa vez que eu fui sozinho, no começo do vídeo eu falei que eu fui com a família, não, eu fui sozinho, gente. Então, eu tive que pensar, eu fui sozinho, porém eu ia encontrar o Vitor, que é meu amigo lá, né? Que é o meu parceiro aí das natações. Então, eu ia encontrar o Vitor lá. E o que eu ia levar dessa vez, né? Um dia antes, gente, na noite anterior, lembra sempre de dormir, de descansar. Então eu tive que sair daqui 4 horas da manhã. Então pensem assim, na noite anterior, lá no final da tarde, tudo, para não ficar muito apertado, pega a sua bolsa, ajeita, sempre lembra de colocar sua sunga, seu macaquinho de neoprene ou macaquinho normal. Óculos, eu sempre levo 2 óculos, tá? Para caso dê algum problema em um, eu tenho o outro de backup. Então pensa nisso, sempre leva. Sunga, normalmente eu levo uma sunga e levo o meu macaquinho do triatlo, né? Porque ele também serve, então se tiver um tempo um pouco mais frio, tiver uma água um pouco mais fria, eu ponho o macaquinho, senão eu vou e nado de sunga mesmo. Touca. Como você ganha no kit a touca, normalmente o pessoal compra o kit com touca, você vai ter uma touca lá garantido, mas eu sempre levo uma reserva também. Desculpa, gente. Mas de qualquer jeito, no Circuito Mares em si, não tô fazendo propaganda, tá, gente? Tô falando de um evento que eu vou fazer esse ano todo, tá? Mas se quiserem patrocinar, não vejo problema, tá? Circuito Mares, não tem problema. Mas então, touca sempre tem os quiosques lá, sempre tem o pessoal vendendo. Como eles vendem muitas outras coisas, mas você ganha no kit também, né, gente? Então, eu sempre tendo o kit e tenho uma sobressalente. Então, principalmente para dias de muito calor, muito sol, lembra de protetor solar, óculos escuro. Eu sempre, como eu estava falando, eu sempre vou com o Vitor levou a família de novo. Eu levo a minha barraca, então eu sempre levo uma barraca, aquelas, eu acho que é gazebo, né? Da gazebo, de 2x2, a minha, acho que se eu não me engano, de 2,5x2,5, então é uma barraca grande, comporta todo mundo. E eu sempre levo uma cadeira flexível, né? Uma cadeira que eu consigo dobrar ela, tudo, e deixar lá para eu ter pelo menos um pouquinho de conforto, né? Então, vale a pena vocês se organizarem nesse sentido também, para deixar tudo certinho, para não ter surpresa nenhuma lá na hora que você for nadar. Então, recapitulando, óculos e óculos backup, sunga, de preferência uma sunga backup, se tiver macaquinho pode levar também para caso de algum problema, rasgue, qualquer coisa, qualquer coisa pode acontecer, tá? Touca, sempre leva touca. Quem não gosta de nadar de touca também, pode ir sem touca também. Não é proibido nadar sem touca, mas é um costume, né? O pessoal tudo nada de touca. Protetor solar e alguma coisa de proteção, assim, para você não ficar ali à mercê do sol, né? Ficar torrando no sol o dia todo. Então, fez muito sol, tanto nesse quanto lá de Caraguatatuba, o que foi muito bom para quem estava nadando, mas toma cuidado para não ter uma insolação depois, para não ficar depois e ficar tudo ok, tá, gente?
Bom, da cadeira, como eu falei, eu levo sempre uma cadeira flexível, ó, você pode ver, tá muito pequeno aqui, mas depois eu faço um vídeo melhor, mostro, ó. Uma cadeirinha flexível, boa, dá pra ir tranquilo, tá, gente? Então, de boas, dá pra utilizar ela, tá? E, onde você comprou essa cadeira? Na Decathlon, gente. Tem essa cadeira na Decathlon e tudo bem também, viu? Bom, gente, mais um ponto aí é o briefing lá que eles fazem lá na hora. Pra quem não sabe, aproximadamente 10, 20 minutos antes de qualquer uma das etapas lá, 5, 2, 2,5, 1, 500 metros, eles fazem um briefing explicando um pouco a prova de como que vai ser, né? Como que vai ser o percurso, sentido horário, sentido anti-horário. Eles dão algumas dicas, algumas coisas. Então, é importante para quem está começando sempre ir lá e dar uma conferida no briefing, todas as dicas que eles vão passar. Porém, confie nos seus instintos, amiguinho, porque o que ocorreu nesta última vez, tá? Eu tinha feito toda a minha estratégia junto com o Vitor, sim, eu sou um estrategista de nado. Eu fiz toda a minha estratégia e eu vi como que tava a maré, eu dei uma olhada, eu fui, nadei até certa parte para ver para onde que tava puxando, para onde não tava puxando, como seria mais difícil, então eu dei algumas dicas pro Vitor lá de como fazer a natação, como vai ser a melhor braçada, como que vai ser a melhor, como seguir melhor ali com as coisas, né? Onde ele vai fazer mais força, onde ele vai fazer menos força, e isso também era o meu estudo, né, de como que ia fazer, e eu caí na besteira de confiar muito mais no briefing do que nos meus instintos, digamos assim. Então, lá na hora que o pessoal estava dando o briefing, eles deram uma dica que ela fez eu perder um bom tempo. Foi uma dica crucial para eu perder tempo aí, para quem tá só nadando por nadar lá, não tô competindo, não tô querendo ganhar posição, nem tempo, tudo é uma coisa. Agora, para quem tá querendo ganhar tempo, para quem tá de fato competindo, que é o meu caso, eu não estou simplesmente nadando por ser um desafio, eu estou levando muito a sério essa questão de competição. Eles deram uma informação que a maré estava puxando para um lado, então a gente teria que fazer essa volta na segunda boia um pouco mais fechada. Então, basicamente, eles falaram assim, gente, ó, presta atenção lá, porque na segunda boia vocês vão ter que fazer a virada um pouco mais fechada, porque a maré está puxando para o centro da praia. E a gente estava no canto, então logo eu imaginei que estava puxando um pouco mais para lá, né? Então o que eu fiz exatamente o que eles falaram, só que estava acontecendo exatamente o contrário. A maré estava jogando a gente pro canto da praia. Então a hora que eu fiz a virada, mas você não viu a boia seguinte, tudo? Gente, o mar estava um pouco movimentado, não dava para ver muito bem a boia. Então eu virei e nadei, sei lá, uns 100 metros mais ou menos, e aí eu vi um cara eu e tantas outras pessoas, tá? Aí eu vi um cara da lancha lá, ele falando pra gente voltar, porque a gente tava quase dando de frente com o pessoal que estava vindo da primeira boia. Então, essa foi uma mancadinha aí do pessoal lá, mas tudo bem, eu acho que eu acabei perdendo 1 minuto e meio, nesse erro aí. Depois eu voltei e ajustei a minha rota e tudo bem, né? Pra quem eu queria chegar mais próximo dos 20 minutos, eu consegui, mas não foi o quanto eu queria, mas ok, da próxima vez eu vou confiar um pouco mais nos meus instintos. Bom, mais um ponto é a prova em si, né? O que eu posso falar da prova, né, gente? Exclusivamente esse ano, eu estou fazendo provas de travessia de 1 km, não estou fazendo mais além disso, né? Você consegue? A de 2,5 km, provavelmente eu consigo, a de 5 acho bem difícil. Eu consigo finalizar, mas não vai ser da forma como eu gostaria. Então eu estou focando nesse ano em 1 km para me adequar a toda a mudança que teve na minha vida, né? Então vou fazer todos os 5 percursos do Circuito Mar esse ano, desculpa, em 1 km. Cara, foi tranquilo, teve esse problema aí que eu falei do briefing, mas a prova em si, ela foi tranquila. O mar não estava muito agitado, mas ele estava um pouquinho agitado. A água estava numa temperatura boa, não estava nem muito quente, nem muito gelado. Muito gelado
atrapalha um pouco, né? Porque você tem ele dá muito mais desgaste, né? Muscular do que o clima quente. E o quente também atrapalha, então, só que a água estava um pouquinho mais para fria do que para quente. Papo de louco, papo de doido, né? Mas estava agradável, né? Tem alguns problemas aí com relação ao 1 km, né? Algumas pessoas marcaram 1 km 400, outras marcaram 1,600, que é o meu caso, mas como eu falei, eu desviei, então justo. Então a gente não nada só 1 km, a gente acaba passando um pouco disso aí. Eles devem pensar exatamente nisso para dar essa gordurinha aí, não deve ser fácil calcular ali no mar. Mas tudo correu muito bem. A primeira fase, eu tenho uma estratégia que eu vou diversificando aí no decorrer das braçadas aí, mas eu tento manter um ritmo constante, né? A primeira virada de boia eu acho que é a virada mais difícil, que ali é a prova de quem é quem, né? Porque chega muito mais amontoado do que na segunda virada, na segunda boia. Ali chega toda a galera e é todo mundo se batendo, é tapa pra cá, chute pra lá, soco pra cá. Não é uma coisa extremamente intencional, apesar que há as intenções, né? Eu fui puxado, tanto nessa prova quanto na outra prova, uma pessoa, que espero que não seja a mesma, ela pegou meu pé e me puxou, pô, aí é desagradável, sabe? Dá vontade de revidar, mas você quer seguir. Então a primeira boia, ela é um pouco mais... tem um pouco mais de competição na primeira prova, e a segunda prova já separa um pouco dos homens e das crianças, né? Porque você chega lá com mais espaço, com um menor número de pessoas, então a segunda virada é um pouco mais tranquila. Então a minha estratégia é, a primeira virada eu faço uma braçada um pouco mais forte, na virada do meio, né, da primeira para a segunda boia, eu tento manter uma constância, e é a parte mais difícil, eu acredito que seja a parte mais difícil, né? Porque é a parte mais longa do percurso, então eu tento manter uma constância, tem umas quedas, é nessa parte que tem exatamente umas quedas, algumas coisas do meu próprio estilo de vida me atrapalhou dessa segunda prova, que eu vou tentar arrumar para a terceira. Eu ainda tenho alguns vícios, então eu sou um fumante, e isso eu senti que me atrapalhou bastante nessa segunda prova. A primeira prova eu não estava fumando, na segunda prova eu voltei a fumar, e me atrapalhou muito para essa prova. Eu acho que eu poderia ter sido um pouco melhor, e eu estava com algumas dores também de articulação. Então eu estou com dor no ombro, uma dor aqui no peito e uma dor no joelho, que elas foram latentes aí no final do segundo terço de prova aí, né? Até a segunda virada ali, eles atrapalharam bastante. E na terceira boia, até a terceira boia, que é o final, né? É um perna pra quem te quer pra tudo que é lado, né? Então você tenta correr mais, você vai correr, né? Você tenta nadar um pouco mais forte, só que o cansaço também já tá batendo. Aí você fica meio que naquele desespero que estou chegando na areia e você não sabe se você vai correndo ou não. Quando a água bate aqui no peito, você não sabe se é melhor ir correndo, se é melhor ir nadando. Minha dica é nesse sentido, vá nadando. Se tiver com onda, pega uns jacaré que dá mais tempo para você também. Seja inteligente nesse sentido, né? E é isso, gente. Dessa parte é isso aí. Agora, para finalizar aí o vídeo, os próximos passos, né? Essas foram 2 etapas do Circuito Mares. Eu pretendo fazer tem mais 3 circuitos que eu pretendo fazer. Se eu não me engano, na sequência agora é São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, sendo São Sebastião agora no final de junho, Ilhabela, se eu não me engano, em setembro e Ubatuba em novembro. Então eu pretendo fazer esses 3. Como eu venho falando aí, os vídeos que eu venho falando da travessia os vídeos do Projeto Xterra, mas já descaracterizou um pouco, até porque eu vou fazer vídeo dos próximos eventos. Então eu vou ter agora no dia 8 de junho o Xterra Brasil, que eles deram uma notícia que foi meio que um balde de água fria aí, mas é um pouco mais de superação, né? Esse eu não pretendo ir que nem louco, digamos assim, competir tudo, não vou participar mesmo, apesar que eu sou uma pessoa, como eu sempre falo, eu sou uma pessoa competitiva. Aí o que teve, né? A prova em si era 1 km de natação, 5 km correndo e 20 km de bicicleta, tudo off-road, né?
E, se eu não me engano, o Xterra é o maior evento de triatlo off-road do mundo, ou do Brasil, agora eu não me recordo, mas se eu não me engano é do mundo. Então, eu acho que eles fizeram, deve ter tido alguma burocracia aí, política, ou eles refizeram o trajeto pelo Strava, então deu uma alteração para mais aí em todo o percurso, né? Se eu não me engano, ficou 1.300 metros de natação, ficaram 7,5 km de corrida, né? E ficaram 26 ou 27 quilômetros de bicicleta. Então deu essa alterada, é um pouco mais difícil, é um pouco mais pegado, mas é aquele negócio que eu falei, meu irmão vai fazer comigo, né? Então eu já falei, cara, já tá pago, bora, vamos lá, a gente vai a gente vai fazendo companhia um pro outro, a hora que pesar a gente vai andando mais devagar e a gente vê o que dá. Mas agora não tem mais o que fazer. Esses são os próximos passos. Eu pretendo fazer alguma Bravos aí no meio do caminho, até que eu já combinei com o André, falei, pô, vamos fazer, eu fazia antigamente, era muito legal. Então, esses são os próximos passos aí. E eu quero agradecer, como sempre, aí, todo mundo que está vendo os vídeos, todo mundo que acompanha o canal. A gente está agora com 450 aproximadamente inscritos, tentando chegar aí num número legal. Como eu sempre falo, se inscreve aí no canal, aciona o sininho aí de recomendação. E bora, gente, muito obrigado aí por participar aí com a gente, vendo os vídeos, acompanhando, mandando sugestão. E um beijo, tchau. Até mais.